E aí, gente, todos bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e a tua casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda aula do nosso curso Identidade, Chamado e Propósito. É o nosso primeiro curso da nossa plataforma Missio Dei. E nosso coração está cheio de alegria de ter você aqui sentado à mesa conosco, mergulhando nos mistérios da Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar falando sobre propósito. O propósito de Deus para a tua vida e para a minha vida. Antes de nós entrarmos mais detalhadamente na questão de identidade, chamado e propósito, nós estamos falando de propósito de uma forma geral. O propósito de Deus em criar todas as coisas. Então, na primeira aula nós vimos o propósito da criação. Você está lembrado? Nós vimos que o propósito da criação é glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Está lembrado? A gente viu isso. E a gente terminou dizendo na aula passada que o ser humano foi criado como coroa da criação. Ou seja, se toda a criação tem o objetivo de adorar a Deus, de exaltar a Deus, de glorificar ao Senhor, muito mais o ser humano, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Deus Todo-Poderoso. Isto não se diz acerca dos animais, não se diz acerca do céu e nem da terra. Deus não criou o mundo à sua imagem e à sua semelhança, mas Ele criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Nós vimos também que a vontade de Deus em toda a criação é revelar sua glória ao mundo. O homem, Adão, refletindo a imagem de Deus no mundo, ele seria responsável de encher a terra do conhecimento da glória de Deus através dos seus próprios filhos. O propósito de Deus era que o ser humano revelasse a sua glória em todas as áreas da vida, seja através da política, do governo, da arte, dos esportes, da música, seja quaisquer que for a área. A vontade de Deus era que o ser humano representasse a sua glória em tudo aquilo que ele fizesse com a sua vida, que foi um dom de Deus e um presente de Deus. E nós vamos ver hoje aqui na lição de hoje como que esse propósito se desenrola na história da humanidade. Você vai entender o que isso tem a ver com a tua vida hoje. O que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver e nós vamos ver agora. O que a história de Adão tem a ver com a sua vida? O que a história de Adão tem a ver com a minha vida? Então hoje nós vamos falar, em primeiro lugar, sobre ser destituídos da glória. O ser humano foi criado cheio de glória. A glória de Deus estava sobre ele. Ele tinha que representar a glória de Deus. Mas agora o ser humano foi destituído da glória. Nós vamos falar, em segundo lugar, sobre a restituição da glória. Como o ser humano voltou para o propósito de Deus. Ou pelo menos como a porta foi aberta para que o ser humano volte para o propósito de Deus. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre a resposta do ser humano diante de tudo o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Amém? Estão preparados? Então vamos lá, pegue sua Bíblia, seu papel, sua caneta. Vamos abrir o livro do Senhor aqui para meditar na palavra de Deus. Eu já enviei o livro aí no grupo para os irmãos, tá certo? E no nosso livro digital, na nossa apostila, no nosso e-book, nós temos 2 versículos chaves para a nossa meditação. O primeiro versículo está em Romanos, capítulo 3, e o versículo 23, quando a Bíblia diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Nós colocamos também aqui um texto maravilhoso em Apocalipse, capítulo 13, o versículo 8, onde a Bíblia diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E nós vamos entender no final dessa primeira parte, no final das 3 primeiras aulas, nós vamos entender o que significa o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo.
Tá certo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, destituídos da glória. Eu e você, meu irmão, hoje você vai entender uma parte do propósito geral de Deus na criação. O propósito geral de Deus na criação, na nossa vida e na sua vida. Preste bem atenção nisso. Você e eu, nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós fomos projetados para adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas quando nós olhamos para a história da Bíblia Sagrada, nós observamos que o ser humano, eu e você, não fomos fiéis ao que o Senhor tinha determinado para a nossa vida. O profeta Isaías, ele declarou isso com propriedade. No capítulo 1, está no seu livro, mas se você quiser acompanhar a sua Bíblia também, fique à vontade. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 2, nós vemos o profeta declarando a verdadeira situação da humanidade diante de Deus. Ela tinha sido criada para reinar, mas agora, por causa do pecado, o ser humano foi destituído da glória de Deus. Vamos observar como isso se deu. Diz a Bíblia, Isaías 1, do 2 ao 6. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim, diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Diz o Senhor, foi um acréscimo meu, mas é o próprio Deus que está dizendo. O Senhor é quem fala, diz a Bíblia. Eu criei filhos, eu exaltei esses filhos, mas eles se revoltaram. Eles estão revoltados contra mim. Agora o profeta faz uma comparação da obediência do próprio ser humano com a natureza criada. Então, em seguida, o profeta vai fazer uma comparação entre a natureza e o próprio ser humano. Observe, ele diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O que o profeta está dizendo é que a própria natureza obedece o Criador. O boi, o jumento, os céus e a terra obedecem à ordem do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas os filhos que ele criou se revoltaram contra ele, pecaram contra o Senhor e foram destituídos da glória de Deus. Essa é a minha situação e a sua situação sem Cristo no mundo. Agora, observe bem, que nós vamos finalizar com a maravilhosa notícia do Evangelho. Esta era a nossa situação sem Cristo. E essa é a situação do seu amigo, da sua amiga, do seu irmão, da sua irmã que ainda não conhece Jesus. Eles estão assim revoltados contra o Senhor. Então o profeta continua dizendo: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. O profeta agora, ele vai retratar a situação do ser humano. Olha como o ser humano está diante de Deus sem Cristo no mundo. Observe, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então, o profeta Isaías, ele declara a situação, o estado do ser humano em pecado, longe da presença de Deus. Lembrando para os irmãos que nessa grande introdução, nós estamos falando de uma forma geral do propósito de Deus para toda a humanidade. E depois nós vamos falar do propósito específico para a sua vida e para a minha vida. Louvado seja Deus.
Então aqui nós temos o profeta declarando a situação do homem sem Cristo no mundo. Ele descreve o homem sem Cristo no mundo como uma pessoa leprosa. Imagine um leproso cheio de feridas do alto da cabeça até a planta do pé. E imagine que você pegue uma seda bem branca, eu tenho aqui um paninho, uma seda bem branca, e você enrole todo esse leproso e sem tratar as suas feridas, todo esse leproso. Imagine que você enrole todas as feridas do leproso. Mas o que é que acontece? As feridas não estão tratadas, as feridas não estão medicadas. Então o que é que acontece? O pus começa a sair pelas faixas e a podridão das feridas se sente de longe. Essa é a situação do homem sem Cristo no mundo. Essa é a situação da mulher sem Cristo no mundo. Ele tenta cobrir os seus pecados com boas obras. Ela tenta cobrir os seus pecados com boas obras. Mas a verdade é que as suas boas obras são trapos de imundícia, segundo a Bíblia, não servem para salvar. Porque as nossas boas obras não purificam a nossa vida de pecado. Essa é a nossa situação desde o dia em que, junto com o nosso pai Adão, comemos do fruto proibido no jardim do Éden. Nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra o Senhor e, junto com toda a humanidade, nós fomos destituídos da glória de Deus. Essa é a nossa situação. Aí nós chegamos a Romanos 3:23. A Bíblia diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Observe bem, o presidente da República, ele foi instituído pelo poder do povo para governar. A partir do momento que esse presidente fizer alguma bobagem, eu estou dando só um exemplo aqui para os irmãos entenderem o que significa ser destituído, este presidente ele pode sofrer o impeachment. O que significa isto? Ele será destituído do cargo. Ele vai perder a posição que ele tinha, a autoridade que ele tinha, os benefícios que ele tinha, a honra que ele tinha, os privilégios que ele tinha, porque ele foi destituído. Agora, imagine nós como seres humanos diante de Deus. Nós estávamos diante de Deus cheios de honra, cheios de autoridade, cheios de glória, cheios de beleza, cheios da imagem de Deus. Mas a partir do momento que eu e você pecamos, diz a Bíblia que nós fomos destituídos da glória de Deus. Isso mesmo, meus irmãos. Nós acabamos por ser destituídos de todos os privilégios que a gente tinha antes, por causa do nosso pecado diante de Deus. Isso é o que toda a humanidade precisa entender para que eles sejam salvos do seu pecado. Como é então que nós fomos destituídos da glória de Deus? Nós falhamos miseravelmente em participar do propósito de Deus em revelar sua glória ao mundo. Nos afastamos para longe. Abandonamos o Senhor. Nós falhamos. Deus nos criou para representar a glória dele no mundo e nós falhamos em representar a sua glória, porque nós quebramos toda a sua lei. Quer ver? Vamos fazer rapidamente um simples teste. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Estão registrados os 10 mandamentos que Deus deixou para toda a humanidade. Então vamos fazer um pequeno teste para você observar como eu e você quebramos a lei de Deus. Então vamos examinar Êxodo 20, versículo 16, para observar como quebramos a lei do Senhor. Êxodo 20, versículo 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Isso quer dizer, não dirás mentira contra o teu próximo. Aqui o contexto é claro, é um contexto de testemunho, onde pessoas são apresentadas no juízo para dar testemunho. A Bíblia diz que não pode dizer mentira na hora de dar testemunho. E também se aplica em outras áreas. É não dizer mentira de forma nenhuma. Você já disse alguma mentira alguma vez na sua vida? Eu já vou levantar a mão, né? Eu sou o primeiro. Eu também já menti.
Versículo 13 diz: não matarás. E aí você pode dizer: eita, irmão Fernando, dessa daí eu me livrei porque eu nunca matei ninguém. Mas preste atenção, a Bíblia diz: aquele que já teve raiva, ódio no seu coração pelo seu próximo, já cometeu pecado de assassinato diante de Deus. Eita, irmãos, começou a estreitar para o nosso lado. Você já teve raiva no seu coração? Eu já tive raiva no meu coração, meus irmãos. Então, diante de Deus, isso é o mesmo que ser assassinato. Observe, por exemplo, o versículo 12, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você já desobedeceu seu pai, sua mãe ou seu responsável alguma vez na sua vida? Sim, você já desobedeceu, eu também já desobedeci. E eu encontrei um versículo na Bíblia onde está escrito que o pecado da desobediência é como feitiçaria na presença de Deus, de tão horrível que é. Aqui também fala sobre não adulterará, o versículo 14, não adulterarás. E aí, na lei, só era castigado o adultério quando fosse pego no ato adulterando. Mas o Senhor Jesus, ele veio ao nosso encontro dizendo: aquele que olha e deseja no coração já cometeu adultério. Irmãos, nós quebramos toda a lei de Deus. Mas como assim, irmão Fernando? Veja, Tiago, a epístola de Tiago. Vamos ler. Tiago, capítulo 2 e o versículo 10. Está também na sua apostila. Na sua apostila está 12. Mas me desculpe, o erro não é 12, é 2. Foi um erro aqui de digitação. 2:10. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Diz a palavra do Senhor que aquele que quebra um mandamento é culpado de ter quebrado todos os mandamentos do Senhor. Todos. Queridos, o que isto significa para cada um de nós? A Bíblia diz, por exemplo, em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Se Deus é, assim como Ele é de fato, o juiz dos vivos e dos mortos, e nós quebramos toda a sua lei, o que é que esse juiz tem que fazer com a gente? E aí o homem sem Cristo no mundo, ele diz assim: mas Deus é bom, Deus vai livrar a minha barra naquele dia, no juízo final, Deus vai livrar a minha barra porque Deus é bom. Mas irmãos, o que é que um juiz bom tem que fazer? Um juiz bom, ele deve condenar o pecador. É isso. Quando você vê um criminoso diante de um tribunal sendo inocentado, o que é que a gente diz? Esse juiz é irresponsável, esse juiz não é bom, porque ele deixa o culpado sair sem pagar pelo que ele fez. E agora, e a nossa situação? Toda a nossa situação, toda a nossa vida de pecado, desde quando a gente se entende por gente, o que é que um Deus bom e justo deve fazer com nós que quebramos toda a sua lei? Aí você diz: mas eu faço boas coisas, Deus vai me salvar porque eu sou bom. Pera aí, vamos lá. Imagine que um criminoso está diante de um tribunal para ser julgado. E aí no dia do seu julgamento ele diz assim para o juiz: juiz, essa semana eu ajudei uma senhora a atravessar a rua. Eu dei uma cesta básica. Eu ajudei o meu próximo. Será que essa bondade que esse criminoso praticou naquela semana antes do julgamento, será que isso vai fazer o juiz perdoar o crime que ele cometeu? É claro que não, meus irmãos. Fazer boas obras é a obrigação de todo ser humano debaixo da terra, mas as boas obras não podem nos salvar. Mas aqueles que são salvos, eles praticam boas obras, mas as boas obras em si não purificam a nossa vida de pecado. Então eu quero que você seja sincero comigo agora, que eu vou ser sincero com você. Se hoje mesmo fosse o julgamento da tua alma e o julgamento da minha alma baseado nos mandamentos de Deus, da lei de Deus, você estaria salvo ou estaria condenado? Diante de tudo o que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus, salvo
o condenado. Veja, todo caminho longe do propósito de Deus é condenação e inferno. Veja o que a Bíblia diz. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, olha, lembra que eu disse que a desobediência é como o pecado de feitiçaria, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Ou seja, a segunda morte é estar separado de Deus para sempre na eternidade. Meus irmãos, a verdade é dura, mas ela ainda é a verdade. Eu quero falar isso cheio do amor de Deus por tua vida. O que a gente merecia era a condenação do inferno por causa dos nossos pecados. Nós pecamos contra a santidade de Deus. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós somos destituídos da glória de Deus. Foi assim que aconteceu e a nossa vida foi afetada pelo pecado. Nós ficamos separados de Deus por causa do pecado. Essa é a minha situação e a sua situação. Essa é o nosso primeiro parágrafo. Destituídos da glória de Deus. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas aí você me pergunta, irmão Fernando, esse negócio é pesado, meu irmão. Rapaz, nós estamos destituídos da glória de Deus dessa forma, segundo a Bíblia? Sim. E a pergunta que não quer calar é, então agora, o que fazer? Então a gente entra no segundo tópico da nossa lição, a restituição da glória. É aqui, meus irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo faz todo sentido para mim e para você. É aqui que você entende o grande propósito de Deus para toda a humanidade. Preste bem atenção, porque eu falei da mal notícia no ponto primeiro, mas agora eu vou falar da boa notícia. Eu quero que o teu coração se alegre. Eu quero que você adore a Deus junto comigo por essa grande graça que Deus preparou para nós. Mesmo nós sendo pecadores, eu quero que vocês entendam isso. Os irmãos já ouviram falar de cadeira elétrica? Lá nos Estados Unidos, existem leis, eu não sei se ainda hoje está em vigor isso, mas talvez sim. Mas nos Estados Unidos a gente já ouviu depoimentos de criminosos que pagam com a própria vida o crime que cometeram. E aí eles são sentenciados ao corredor da morte, entendeu? E ali no corredor da morte eles vão morrer eletrocutados na cadeira elétrica. Já pensou, irmãos? Uma cadeira de metal com aparelhos que dá choque e o criminoso ali sentado e o homem lá puxa a alavanca e aí vários volts são liberados, aquele homem treme todo na cadeira elétrica e morre na cadeira elétrica por causa de crimes que cometeu. Eu quero que você entenda isto, por quê? Porque segundo a Bíblia, eu e você também estávamos no corredor da morte. Eu acabei de ler para vocês aqui Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Eu e você, meus irmãos, nós estávamos no corredor da morte, só esperando o dia do acerto de contas. Eu e você estávamos no corredor da morte. O nosso destino era morrer na cadeira elétrica. Mas eu trago boas notícias para vocês aqui, nessa aula maravilhosa do propósito de Deus. Eu trago boas notícias. Cristo Jesus, entenda isso com teu coração, meu irmão. Entenda isso com a tua alma, para tu entender o propósito de Deus para tua vida. Cristo Jesus entrou no corredor da morte, abriu as nossas cadeias, fez você levantar da cadeira elétrica e sentou no teu lugar. Aleluia. Ele sentou no meu lugar. Eu quero que você entenda, irmãos, Deus não é injusto. O nosso pecado tinha que ser castigado.
O nosso pecado tinha que ser condenado, mas para não castigar o pecado na nossa cabeça, para não cobrar de você a culpa dos teus pecados, a culpa das tuas mentiras, a culpa da nossa raiva, a culpa dos nossos pecados, Ele cobrou de Jesus Cristo. O Filho de Deus entrou no corredor da morte, meus irmãos. Ele fez você levantar da cadeira elétrica e sentou na cadeira elétrica no teu lugar. E sabe o que aconteceu? Ele morreu no teu lugar. Ele morreu no meu lugar. Na cruz do Calvário. Foi eu que pequei contra Deus. Foi você que pecou contra Deus. Mas Ele morreu no meu lugar da cruz. Ele fez isso porque Ele nos ama. E agora você entende o Evangelho de Jesus Cristo. E aí começa a nossa segunda lição. Sabe como é que começa a segunda lição? A restituição da glória. Você não foi destituído da glória por causa do pecado? Mas agora Cristo vai trazer a glória de volta para a tua vida, para a tua casa, para a tua família e para a minha vida. Louvado seja Deus. A restituição da glória começa com a vitória do Filho de Deus sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. Ele triunfou sobre tudo e sobre todos. Ele abriu mão da própria glória dele. Ele se esvaziou da glória dele para nos trazer de volta para o Pai. Irmãos, vocês estão entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas, para a tua... Você está entendendo, meu irmão? Nós pecamos contra Deus, mas Jesus Cristo veio, abriu mão da sua glória, sentou no lugar de culpado para nos trazer a vida. Eu disse que boas obras nos salva, não nos salva, mas as boas obras de Jesus Cristo, por amor de ti, por amor de mim, nos salva do pecado, da ira de Deus, da condenação. Ele nos traz de volta para ter um relacionamento com o nosso Pai Todo-Poderoso. E aí você entende agora João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que Ele sentou na cadeira elétrica no teu lugar e no meu lugar? Porque Ele te ama, meu irmão. Aleluia. Ele me ama, Ele ama você. E Ele tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida e através da tua vida. Irmão Fernando, isso não está nem parecendo aula. Não está nem parecendo curso, está parecendo a pregação. É pregação, meu irmão. É pregação, é o curso onde nós vamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. E se a gente precisa chorar, para isso que a gente chore. Que você aí na frente desse celular ou na frente dessa televisão, que você sinta a presença de Deus aí, porque eu não quero ser só mais um professor de Bíblia. Eu quero que a palavra de Deus mude o teu coração, mude a minha vida, para que a gente cumpra o propósito de Deus nessa terra. Sabe por quê? Esse irmão que está do seu lado é frio, sabe por que ele não chora, sabe por que ele não adora a Deus muitas das vezes? É porque ele não entende o quanto ele foi amado por Deus. Ele não entende o tamanho do sacrifício de Jesus. Sabe por que esse jovem que você conhece, sabe por que ele não lê a Bíblia dele? Sabe por que ele vai para a igreja forçado? Sabe por que ele não entende o quanto ele é amado por Deus? Ela não entende o quanto ele é amado por Deus. Sabe por que esses teus vizinhos ainda não aceitaram Jesus? Eles não entendem o tamanho do preço. O preço que foi pago, irmãos. Nós merecíamos a condenação, mas o Filho de Deus veio e suportou a condenação no nosso lugar. Agora você está livre. Você não é mais um leproso cheio de feridas, você é um filho de Deus, lavado no sangue de Jesus. Irmãos, ainda que Deus nunca responda nenhuma das nossas orações, só pelo fato de Jesus ter morrido por ti, pronto, já está suficiente. Ainda que você fique como Jó, raspando as feridas só com um pedaço de caco de telha na mão,
ainda que você perca tudo, ainda que as portas estejam fechadas, ainda que o sofrimento esteja grande na tua vida, mas se você tem Cristo, meu irmão, se os teus pecados foram perdoados, se a tua vida foi alcançada por Jesus, você já tem 1 milhão de motivos para dar glória a Deus, para exaltar a Deus pelo precioso sangue de Jesus derramado no teu lugar na cruz do Calvário. Veja o que Jesus fez por nós. Filipenses 2, do 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Ele era Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, aleluia. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Veja o que diz o texto sagrado: ele se esvaziou da sua glória, ele se humilhou até a morte de cruz, por causa de mim e de você, por causa da glória de Deus, para nos trazer de volta para o Pai. E sabe o que ele conseguiu com isso? Ele conseguiu um nome acima de todos os nomes. Fique sabendo, meu irmão, toda a criação vai dobrar o joelho diante de Jesus Cristo. Mas naquele grande dia, muitos estarão de joelhos dobrados, porque foram alcançados pela graça de Deus, porque se entregaram a Jesus Cristo enquanto estiveram vivos na terra, porque de livre e espontânea vontade se entregaram ao Senhor da glória. Mas vai ter um grupo de pessoas naquele dia que vão ter os seus joelhos quebrados para se dobrar diante do Filho de Deus, porque não reconheceram o Senhor em vida, mas vão ter que reconhecer quando ele voltar em glória para reinar com justiça nesse mundo. Louvado seja Deus. Ele prova o seu amor por nós. Romanos 5,8 diz a Bíblia: mas Deus prova o seu amor para conosco, e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Aleluia. Ele prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, quando você estiver passando no sofrimento dessa vida, não pense que Deus não te ama. Não diga isso, amado. Se você estiver na luta, se você estiver na prova, se você estiver na dificuldade, se as tuas orações não estão sendo respondidas com sim, mas estão sendo respondidas com não, não pense que Deus não te ama. A Bíblia diz que ele já provou o seu amor por nós. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus para toda a humanidade. Que eles entendam que são amados pelo Pai e que podem ser salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Esse é o remédio para a tua alma. Romanos 3:20 está explicando o Evangelho. Do 21 em diante. Lá onde a gente leu, pois todos pecaram, o versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha agora, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você foi justificado. O que é ser justificado? É como se você nunca tivesse pecado, porque todos os teus pecados Deus cobrou de Jesus Cristo. Agora você é inocente. Aleluia. Você é inocente porque Cristo morreu. Você é inocente por causa do sangue de Jesus. E tu pode entrar na presença de Deus como um filho perdoado, como um filho santificado, como um filho lavado, porque todos os teus pecados Cristo carregou na cruz do Calvário.
Você sabia que você não vai mais pagar o preço pelos teus pecados? Tu não vai mais prestar conta dos teus pecados, porque Jesus te tirou da morte e te colocou na vida. Ele te tirou da condenação e te colocou na salvação. Louvado seja Deus. Ele fez isso por você. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Sabe para quê? Para apresentar a oferta dele diante do Pai. Jesus está vivo, meus irmãos. Jesus é um Deus vivo, ele está ressuscitado à direita de Deus. Ele intercede por ti, ele intercede por mim, com o seu santo sacrifício. Ele intercede com o seu sangue, ele intercede com as feridas dele. E por causa do que ele fez, nós somos aceitos pelo Pai. Aleluia. Ele ressuscitou para apresentar a oferta dele na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Agora, meu irmão, você tem livre acesso para conversar com Deus por causa do sangue de Jesus. Assim a glória de Deus foi restituída na tua vida. Ele abriu mão da glória dele para te trazer de volta para a glória do Pai. Para que você seja a imagem de Jesus. Para que você possa continuar resplandecendo a glória de Deus nesse mundo. E aí chegamos na nossa terceiro tópico, onde fala sobre a resposta do ser humano. Bom, nós entendemos que pecamos contra Deus e fomos destituídos da glória de Deus. Mas agora também nós entendemos que através de Jesus Cristo, a glória de Deus foi restituída na nossa vida. Mas agora, em terceiro lugar, é necessário que eu e você demos uma resposta para o Senhor. É necessária agora uma resposta para Deus. Eu estou falando de forma específica para você e para mim, mas com essas aulas introdutórias do nosso curso, eu estou tentando mostrar para vocês que esse é o propósito de Deus para toda a humanidade. Vejamos então qual é a nossa resposta. O que você tem que fazer então para receber essa glória, para receber esse poder, essa unção, para ser perdoado, para ser salvo e para viver em novidade de vida. Vejamos o que diz a Bíblia em Atos, capítulo 17, do versículo 24 ao 31. É uma apresentação do Evangelho, disse o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, está falando de Adão, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Aqui está o propósito de toda a humanidade: buscar a Deus, adorar a Deus. E talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus não está longe de você, Deus não está longe de mim. Busque a Ele, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus levou em conta a ignorância, mas agora... Veja, agora, meus irmãos, é a nossa parte. Mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Qual é então a nossa parte no propósito de Deus? É arrependimento. A Bíblia diz, ele ordena em todos os lugares para todos os homens que se arrependam. Amados, Cristo morreu por nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Diz a Bíblia que está determinado um dia em que ele vai julgar os vivos e os mortos, através daquele que ele ressuscitou dos mortos.
E agora ele ordena que todos nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. O que é arrependimento? A palavra arrependimento, ela tem origem no grego, ela significa metanoia. Metanoia significa uma mudança de mente. Uma mudança de mente, meus irmãos. O que é arrependimento? É o ser humano, ele está andando numa estrada e ele percebe que está na estrada errada, então ele volta. Ele vira as costas para o caminho errado e ele começa agora a andar em direção a Deus. Isso é arrependimento. Arrependimento é você entender: Cristo morreu pelos meus pecados, então é para eu não pecar mais. É para eu não pecar mais. Então eu viro as minhas costas para o pecado e eu ando em direção a Deus. Se ser destituído da glória de Deus é abandonar o Senhor, então restituir-se na glória, ser restituído pela glória, é voltar para o Senhor. Isso é arrependimento, é você virar as costas para o pecado e andar em direção à vontade de Deus. A Bíblia diz: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Disse um sábio da nossa nação: arrependimento não é só quando a gente chora. Arrependimento é quando a gente muda. Os irmãos estão entendendo? Arrependimento é quando a gente muda a nossa atitude diante de Deus e diante dos homens. Queridos, é um processo. Não quer dizer que de uma hora para outra você vai ser perfeito. Mas arrependimento é todo dia você abandonar as velhas práticas do mundo e abraçar a nova imagem, que é a semelhança do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Arrependimento é todo dia dar um passo em direção a Deus e um passo virando as costas para o mundo e para o pecado. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, o justo. Deus nos salvou, meus irmãos, não para que a gente vivesse no pecado, mas para que a nossa vida fosse transformada por aquilo que Ele fez. É o Filho de Deus entender: meu Deus, eu merecia morrer, mas Ele morreu por mim. Tem um hino da harpa que diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Se Cristo morreu por mim por causa dos meus pecados, então não é a vontade dele que eu volte para a minha vida de pecado. Se eu continuo no pecado, se eu continuo na prática do pecado, mesmo sabendo que ele morreu por mim, o que é que eu estou fazendo? É como se eu estivesse querendo crucificar de novo o Filho de Deus. Não pode acontecer isso, irmãos. Sim, eu mesmo já pequei, já entristeci o Espírito Santo. Mas o pecado agora na nossa vida tem que nos quebrar em 1000 pedaços. O pecado tem que doer no coração do verdadeiro crente. E ele tem que dar um jeito urgente de se limpar, de se lavar e voltar para o Senhor, nosso Deus. Outra coisa muito importante que você precisa entender: quando você pecar, porque nós ainda estamos na nossa natureza pecaminosa, nós vamos pecar. Mas quando você pecar, não escute a voz de Satanás que diz que você tem que ir para longe de Deus. Quando você pecar, corra para Jesus, porque Ele tem poder de te limpar do pecado. Mas eu quero que os irmãos entendam que arrependimento é todo dia ser transformado, mudado, lavado pelo sangue de Jesus. E todo dia crendo que a morte de Jesus, que o que Ele fez por ti na cruz do Calvário, te salva da condenação, te salva do pecado. Então, se hoje mesmo eu perguntar para você: irmão, você é salvo? O que é que você me responderia? Qual seria a sua resposta? Se você falar assim: eu não sei, eu ainda não estou preparado, eu ainda faço coisas erradas, então você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu, você não é salvo pelas suas obras, você é salvo pelo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Você é livre de toda a condenação por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário pela tua vida. Tudo o que Ele quer de você agora é arrependimento. Então, se eu te perguntar: irmão, você é salvo? Sim, eu sou salvo. Não por causa das minhas obras,
mas por causa do que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. E agora eu vou viver como um salvo na terra, sendo sal, sendo luz do mundo, sendo sal da terra, resplandecendo a glória de Deus. E se eu pecar, eu vou confessar o meu pecado e eu vou continuar na presença de Deus, porque não tem para onde fugir. Só Ele tem palavras de vida eterna. Louvado seja Deus. Então a nossa resposta é arrependimento. Marcos 1, 14 e 15 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Aleluia. O Senhor Jesus saiu pregando: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus é chegado, dizia Jesus. E ele clamava e dizia: arrependam-se, virem as costas para o mundo, creiam no Evangelho, creiam na boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus morreu por ti e Ele te deu vida. Louvado seja Deus, ao ressuscitar ao terceiro dia. Irmãos, esse é o propósito de Deus para toda a humanidade. É que eles saibam que estão destituídos da glória de Deus por causa do pecado, mas que eles saibam que Jesus os ama com amor maravilhoso a ponto de entregar a própria vida por eles. E que eles saibam que eles têm que se arrepender em resposta ao que Deus fez por eles e viver uma nova vida para a glória de Deus. Eu estava me lembrando aqui, ministrando essa aula para os irmãos, que nós vamos ter uma aula de evangelismo na prática, um curso só sobre evangelismo, e você vai aprender a abordar uma pessoa na prática, ensinando para elas esse evangelho que eu estou pregando aqui para vocês. Como chegar numa pessoa e falar para ela sobre o propósito de Deus para a vida dela. Nós vamos entender isso junto e vai ser maravilhoso. Mas vamos começar do início. O início é o propósito de Deus. Eu espero que essa aula tenha abençoado a sua vida. Quando Jesus pregava duro, as pessoas começavam a abandonar Jesus. Então Jesus apontou para os 12 discípulos e disse: e vocês também não querem ir embora, não? E aí Pedrão se aproximou e disse: Jesus, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só Jesus, meus irmãos, e mais ninguém. Aleluia. Oremos. Pai querido, eu te agradeço por essa aula de hoje, Senhor. Que eu possa amar Jesus mais e mais na minha vida, Pai. Porque Ele morreu para me salvar. Ele morreu para me livrar da ira de Deus. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para me salvar da condenação. E agora, Senhor, eu te dou graças por teu grande amor e por tua grande misericórdia ao ter morrido por nós na cruz do Calvário. Abençoa todos os meus irmãos, Pai, que estão assistindo essa aula, que seja para o nosso crescimento, Senhor, e que seja para a nossa edificação. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Até a próxima aula, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Qualquer dúvida, coloque lá no grupo para a gente interagir, tá bom? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.